No exercício 44, temos a integral do cosseno da raiz de x dx. Vamos fazer a mudança de variável para pôr y igual a raiz de x. Assim, dy dx, que é a derivada 1 sobre 2 raiz de x. Logo, o termo dx é 2 vezes raiz de x dy. Mas a raiz de x é y, então dx é 2y dy. Então a integral na variável y é transformada em integral do cosseno de y vezes 2y dy. Ou melhor, vamos colocar assim, 2y cosseno y dy. E essa nova integral na variável y podemos resolvê-la via integração por partes. Então vamos fazer u igual a 2y e dv igual ao cosseno de y dy. Então u igual a 2y implica que du é a derivada de 2y, que é 2 vezes dy. Se dv é o cosseno de y, então v é qualquer antiderivada do cosseno de y dy. Então v é seno de y mais qualquer constante. Vou tomar constante como sendo zero, pegar a antiderivada mais simples. Aqui está u, v e d. Então tenho todos os termos necessários para fazer então a aplicação da fórmula de integração por partes. Então a integral de u dv é igual a u vezes v. Então 2y vezes seno de y menos a integral de v du. V é o seno de y, du é 2 vezes dy. Então, isso fica 2y seno de y menos 2 vezes a integral de seno de y. Então, 2y seno y menos 2 vezes a integral do seno menos o cosseno. E agora que eu não tenho mais nenhuma integração para fazer, posso adicionar constante de integração. Então eu tenho 2y seno y mais 2 cosseno y mais c. A variável original do problema é x, a mudança de variável foi y igual a raiz de x, então isso é 2 raiz de x seno de raiz de x mais 2 cosseno de raiz de x mais a constante de integração c. Exercício 46. Essas contas de qualquer integração por partes repetida pode ser organizadas usando integração por partes tabulada. Use essa organização para calcular a integral de n x cosseno de x de duas maneiras. Primeiro, use derivação repetida de cosseno. Compare com um exemplo 5. Depois, use derivação repetida de nx. Então, vamos colocar aqui a função cosseno x, nx. Então, isso do lado esquerdo da tabela nós vamos derivar. Então, vamos colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Então, do lado esquerdo da tabela é a derivação. E do lado direito nós vamos integrar. Colocamos a função cosseno de x. Aqui e a função seno, nx aqui. Então, se derivamos cosseno, né, menos o seno de x. Se integramos nx, a integral de nx é nx. Então, eu posso dizer
né, que a integral, neste momento, né, a integral de cosseno de x vezes seno de x dx é igual à integração por partes, né? Se eu chamo a função cosseno de u, né, e essa aqui de dv, então v é a de baixo, né? Então se aqui está u, aqui está v. Então cosseno vezes e na x, ou e na x cosseno x. E a forma da integração por partes, depois diz que menos a integral de v du, que então é integral de e na x mais seno de x. Ou, deixar assim indicado, né, menos a integral de v, que é e na x, vezes menos o seno de x dx. Então isso fica e na x cosseno x mais a integral de e na x vezes seno de x dx. E agora eu uso a integração por partes mais uma vez. Então agora esse aqui é o meu novo u e esse aqui é o meu novo dv. Né? Então, derivando mais uma vez, derivado do seno, então menos o cosseno. Derivado de menos seno, né? Menos o cosseno de x. E a integral de e na x. Então, agora essa integral, por causa do... que aqui eu mantive o sinal. Agora, aqui eu tenho que trocar o sinal, justamente por causa da forma de integração por partes, por causa desse sinal de menos aqui. Então, eu posso concluir que, aplicando mais uma vez a integração por partes, né, essa integral de e na x vezes menos seno de x, né, ou menos essa integral, então vai ficar esse produto de e na x por menos seno de x, menos a integral de e na x vezes o cosseno de x. Então, eu vou poder escrever isso aqui agora. Então, vamos fazer tudo de uma vez. Vou dizer que a integral de e na x cosseno x dx, né, primeiro o produto, cosseno vezes e na x. Então, e na x cosseno x. Depois esse produto aqui, mas trocando o sinal, por causa deste sinal de menos aqui. Então fica mais e na x cosseno x menos a integral de e na x cosseno x. Então, duas vezes a integral de e na x cosseno x dx fica igual a e na x vezes cosseno mais seno. E assim, a integral de e na x cosseno x dx fica expressa como e na x sobre 2 vezes o cosseno x mais o seno de x. E agora que não tem mais a integração para fazer, posso adicionar a constante de integração. Uma outra maneira de fazer o mesmo problema, então, é inverter os papéis. Aqui, então, na coluna da esquerda, eu posso colocar e na x ao invés de cosseno. Então, na coluna da derivação, eu coloco e na x, e na coluna da integração, eu coloco cosseno. Então, aqui e na x, e aqui cosseno de x. Então, derivo e integro. Então, aqui vai ficar a integral do cosseno, né? É o seno de x. Derivo de novo e integro seno de x menos o cosseno de x. Então, vou fazer os produtos. Esse com sinal de mais,
esse com sinal de menos. Então, eu posso dizer que a integral de e na x cosseno x, não repetindo o que eu fiz lá anteriormente, né? O primeiro produto, então, fica e na x seno de x menos e na x vezes menos o cosseno menos a integral do cosseno de x vezes e na x dx. Então eu posso escrever aqui e na x, a integral de e na x cosseno x dx é e na x seno x mais e na x cosseno x menos a própria integral de e na x cosseno x dx. Então 2 vezes a integral é igual a e na x vezes o cosseno x mais o seno de x. Então eu posso concluir que a nossa integral é e na x sobre 2 e na x sobre 2 vezes o cosseno de x mais o seno de x, e posso adicionar então a constante arbitrária c. No exercício 48, vamos resolver essa integral do polinômio x2 mais x mais 1 vezes uma função trigonométrica, o seno de x, via integração tabulada. Então, eu vou colocar aqui a função polinomial x² mais x mais 1 e aqui o seno de x. Parte da esquerda da tabela nós vamos derivar. E aqui na direita nós vamos antiderivação. Então, derivada de x2 mais x mais 1 é 2x mais 1. Derivada do seno de x menos o cosseno de x. Perdão, a integral. A antiderivada do seno menos o cosseno de x. Derivada de 2x mais 1 é 2. Antiderivada de menos cosseno, integral indefinida de menos cosseno menos seno de x. E, finalmente, derivada de 2 igual a 0. E a antiderivada do seno é igual ao cosseno. Então, nós vamos fazer os produtos na diagonal. Lembrando sempre de começar com sinal positivo, mantendo o sinal, depois trocando e de forma alternada. Então, podemos concluir então que a integral de x2 mais x mais 1 vezes o seno de x, via integração por partes tabulada, é o produto, então essa soma de produto x2 mais x mais 1 vezes menos o cosseno. Então, eu tenho um menos ali na frente. Depois eu tenho o produto 2x mais 1 com menos seno de x, mas eu tenho uma troca de sinal, então fica mais 2x mais 1 vezes o seno de x, e depois 2 cosseno x, 2 vezes cosseno de x, mais a constante de integração. Então está aí o valor da integral. No exercício 50 temos a integral de x ao cubo, raiz de 2x mais 1. Vamos fazer isso por integração por partes tabular. Então aqui eu vou colocar a função x ao cubo. Vou fazer uma tabela. Do lado esquerdo, vamos botar a função x ao cubo. Do lado direito, a função raiz de 2x mais 1. Então, do lado esquerdo da tabela,
nós vamos derivar, e do lado direito nós vamos integrar, ou seja, antiderivar. Então, derivação 3x2, 6x, 6, 0. Então, vou derivando. Derivado de x ao cubo 3x2, derivado de 3x2 6x, derivado de 6x 6, derivado de 6 é 0. E agora do outro lado eu tenho que integrar, antiderivar. Isso é um pouco mais complicado. Então temos na primeira parte ali, a primeira integração que temos que fazer é a integral de raiz de 2x mais 1 dx. Isso eu faço uma mudança de variável. 2x mais 1 igual a u. Então du dx igual a 2, então du sobre 2, ou du vezes 1 meio, é igual a dx. Então, na variável u, essa integral fica raiz de u vezes 1 meio du. Isso, então, é 1 meio. Integral de u na 1 meio. Então, isso é 1 meio. U na 3 meios, vezes 2 terços mais a constante c. Simplificando, então, fica 1 terço u na 2 terços mais a constante. Voltando para a variável x, então 1 terço 2x mais 1. Perdão, não é na 2 terços aqui, é na 3 meios, né? Aqui é 3 meios. Então, a primeira integração ali que eu tenho que colocar é 1 terço vezes 2x mais 1 na 3 meios. E agora eu integro 1 terço vezes 2x mais 1 na 3 meios, e assim sucessivamente. Então já vou colocar aqui os resultados, eu deixo para você completar o lado direito da tabela. Aqui vai ficar 1/15 vezes 2x mais 1 na 5 meios, 1/105 2x mais 1 na 7 meios, e a integral de 1 sobre 105 vezes 2x mais 1 na 7 meios dá 1 sobre 945, 2x mais 1 na 9 meios. Então agora é só fazer os produtos, vamos considerar os produtos e manter aí os sinais, observar os sinais. Então uma troca de sinal. Nesses produtos, então, nossa integral de x ao cubo vezes a raiz de 2x mais 1 dx, então, vamos fazer o produto x ao cubo vezes 2x mais 1 sobre 3 na 3 meios. Depois eu tenho menos 3 vezes 1/15, daí então 1/5. Então x ao cubo, x quadrado sobre 5 vezes 2x mais 1 na 5 meios, depois mais 6 105 vezes, aqui faltou o x quadrado, já está ali, 6x vezes 2x mais 1 na 7 meios, e menos 6 945 2x mais 1 na 9 meios, mais a constante de integração. Aqui podemos simplificar, né?
esse 6 sobre 105, isso pode ser simplificado para 2,35 e o 6,945 pode ser simplificado a 2,315. No exercício 52, vamos resolver por integração por partes tabulada essa integral de n a menos 3θ seno de 5θ. Então, coluna da esquerda, vamos colocar a função n a menos 3θ. Nessa coluna nós vamos derivar, né? Isso vai ser a coluna da esquerda, a coluna da derivação, enquanto que a coluna da direita é a coluna da antiderivação, da integração. Então, u igual a menos 3θ, dv igual a seno de θ, seno de 5θ, perdão. Então, derivamos n a menos 3θ, então é menos 3, n a menos 3θ. Derivamos, integramos seno de θ, então é menos o cosseno de 5θ sobre 5. Derivamos n a menos 3θ vezes menos 3, então menos 3 vezes menos 3 dá 9, n a menos 3θ. E aqui eu tenho, integramos menos cosseno de 5θ sobre 5, dá menos seno de 5θ sobre 25. Então, vamos fazer os produtos e observar os sinais. Esses produtos são feitos mantendo o sinal e esses aqui são feitos trocando o sinal. Então, a minha integral de n a menos 3θ seno de 5θ dθ é igual ao primeiro produto ali, mantendo o sinal de menos, então menos n a menos 3θ cosseno 5θ dividido por 5. Segundo produto, trocando o sinal, então menos 3/25 n a menos 3θ seno de 5θ menos 9/25 vezes a integral de n a menos 3θ seno de 5θ dθ. Então, jogando esse termo aqui lá para o outro lado, né, é a mesma integral que aparece aqui, a nossa integral que nós queremos resolver. Então, eu tenho 1 mais 9/25 vezes a integral n a menos 3θ seno de 5θ dθ é igual a, vou colocar em evidência ali, o termo menos n a menos 3θ sobre 5, parênteses eu tenho cosseno 5θ mais 3/5 seno de 5θ. Então, esse termo aqui é 34/25, então eu tenho aqui 34 vezes a integral de n a menos 3θ seno de 5θ é igual a 25 vezes esse termo aqui, né? Então eu tenho menos 5 n a menos 3θ vezes o cosseno de 5θ mais 3 seno de 5θ sobre 5. Finalmente é dividido por 34, então n a menos 3θ. Integral de n a menos 3θ seno de 5θ dθ, então é menos e na menos 3θ sobre 34, e aquele 5 que está aqui eu multiplico dentro do cosseno 5θ, cancelo com outro 5 aqui, né, com este aqui, mais 3 seno de
5θ. E agora que não tem mais nenhuma integração para fazer, eu posso adicionar a constante de integração C. No exercício 54, vamos calcular a integral de 0 até 1 de x ao cubo sobre a raiz de x2 mais 1 por dois métodos diferentes. Então, primeiro por integração por partes, então integral de 0 até 1 x ao cubo sobre a raiz de x2 mais 1 dx. Vamos reescrever essa integral da seguinte maneira, como x ao quadrado vezes x sobre a raiz de x2 mais 1 dx. Agora sim, dessa forma a integral está pronta para fazermos a aplicação da integração por partes. Eu vou chamar de u o termo x ao quadrado, dv o termo x sobre raiz de x2 mais 1 dx. Então, se u é x ao quadrado, então du é a derivada de x ao quadrado 2x vezes dx. Se dv é x sobre raiz de x2 mais 1 dx, então v é qualquer antiderivada de x sobre a raiz de x2 mais 1 dx. Para resolver essa integral, eu vou fazer uma mudança de variável y igual a x2 mais 1, assim dy dx é 2x, e o termo x dx que aparece aqui, em termos de y, é 1 meio dy. Então, essa integral fica 1 meio vezes dy, e embaixo eu tenho o denominador a raiz de y. Mas essa 1 sobre 2 raiz de y é precisamente a derivada de raiz de y. Então, essa integral é a raiz de y mais uma constante c, que eu vou tomar como sendo zero, e eu preciso da variável original, que é x, né? Então, x é y é x2 mais 1, então eu tenho a raiz de x2 mais 1. Então, essa é a minha função v. Isso tudo para achar a função v. Então, a função v é raiz de x2 mais 1. Então, vamos agora, eu tenho a função v, eu tenho a função u e eu tenho du. Então, eu tenho tudo que eu preciso para usar a integração por partes. Então, integração por partes agora, essa integral aqui, integrando por partes, integral de u dv é u vezes v, então x2 vezes a raiz de x2 mais 1, dentro do colchete, entre 0 e 1, menos a integral de v du. V é a raiz de x2 mais 1, du é 2x dx, isso de 0 até 1. Esse termo aqui, basta eu substituir o x por 1, né? Quando eu substituo o x por 0, todo o termo é zerado, né? Então eu tenho 1 ao quadrado vezes raiz de 1 quadrado mais 1, né? Menos essa integral, bom, duas vezes a integral de 0 até 1 de x raiz de x2 mais 1 dx. Essa integral eu vou resolver por uma mudança de variável. Então inicialmente eu tenho aqui raiz de 2 menos 2 vezes essa integral aqui, que eu vou resolver separadamente aqui, via uma mudança de variável. Né? Eu vou resolver essa aqui. Integral de 0 a 1 de x vezes a raiz de x2 mais 1. Então eu faço a mudança de variável, u igual a x2 mais 1, assim du dx é 2x dx. E logo x dx, que é o termo que aparece aqui, é 1 meio vezes du. Então, isso é 1 meio vezes a raiz de u du. Vamos aos limites de integração. Quando x é 0, temos que u é igual a 0 quadrado mais 1, que dá 1. Se x é 1, temos u igual a
U é x2 mais 1, então 1 quadrado mais 1, que dá 2, então a integral aqui vai de 1 até 2, 1 meio, integral de 1 até 2, raiz de U é U na 1 meio. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, temos 1 meio vezes, aqui no colchete, a antiderivada de U na 1 meio, que é U na 3 meios, sobre 3 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, de 1 até 2. Coloco 2 terços lá para fora, constante, simplifico então 2 com 2, fica 1 terço, vezes U na 3 meios é U raiz de U entre 1 e 2, então isso é 1 terço, vezes 2 raiz de 2, menos 1 raiz de 1, então isso é 1 terço, 2 raiz de 2 menos 1. Esse é o valor dessa integral e esse termo é o que entra aqui. Então aqui entra o termo 1 terço, 2 raiz de 2 menos 1. Perdão, 1 terço ali fora do parênteses. Então 1 terço, 2 raiz de 2 menos 1. Então, simplificando isso aí, nós podemos deixar assim, ou podemos levar em conta e continuar a conta, né? Raiz de 2 menos 2 terços vezes raiz de 2, 4 terços, raiz de 2, mais 2 terços. Então, finalmente aqui, 1 menos 4 terços dá menos 1 terço. Então, menos 1 terço raiz de 2, mais 2. Então, essa seria a resposta final. Então, agora no item B, vamos resolver essa mesma integral. Integral de 0 até 1, de x ao cubo sobre a raiz de x2 mais 1 dx. Vamos resolver por uma substituição que ele está sugerindo ali. A substituição é u igual a raiz de x2 mais 1. Então, du dx é a derivada da raiz quadrada, é 1 sobre 2 raiz quadrada de x2 mais 1 no caso, vezes a derivada de x2 mais 1, que é 2x. Então, isso cancela. E eu tenho, então, que dx x dx, vamos escrever assim, x dx é igual a raiz de x2 mais 1 vezes du, mas a raiz de x2 mais 1 é u, então x dx é u du. Na integral lá eu ainda tenho, eu posso escrever assim, né? Integral de 0 a 1 é x quadrado, x dx sobre a raiz de x2 mais 1. Então vamos fazer toda a transposição para a variável u. Na variável u, então, eu tenho x dx é u du. A raiz de x2 mais 1 é a raiz de u. Perdão, u é a raiz de x2 mais 1, então eu tenho aqui exatamente u. Então falta apenas x quadrado para fazer a transposição para o outro lado. Esse termo x quadrado eu obtenho aqui, né?
eu tenho que u é a raiz de x2 mais 1. Então, u quadrado é x2 mais 1. Logo, x quadrado é u quadrado menos 1. E esse é o termo que está faltando ali. Ao invés de x quadrado, eu vou escrever u quadrado menos 1. Faltando ainda os limites de integração, eu noto que eu já posso simplificar o com u. Então, limites de integração. Se x é zero, nós temos que u, que é a raiz de x2 mais 1, é a raiz de 0 quadrado mais 1, que é 1. Se x é 1, temos que u é a raiz de 1 quadrado mais 1, que é a raiz de 2. Então, a integral na variável u é a integral de 1 até a raiz de 2. E a função a ser integrada é u quadrado menos 1. Então, dá para integrar usando o teorema fundamental do cálculo. Antiderivada u ao cubo sobre 3 menos u de 1 até a raiz de 2. Então, substituindo o por raiz de 2, então eu fico com raiz de 2 ao cubo sobre 3 menos a raiz de 2. Depois, substituindo o por 1, fico com 1/3 menos 1. E subtraio essa raiz de 2 2 na 1 meio, então isso ficou 2 na 3 meios sobre 3 menos a raiz de 2. E ali 1/3 menos 1 é menos 2/3, então eu fico com mais 2/3. Agora, 2 na 3 meios é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, isso é 2 raiz de 2 sobre 3 menos raiz de 2 mais 2/3. Então, isso é menos raiz de 2 sobre 3 mais 2/3, que é a resposta que já vimos encontrado no item A. Exercício 56, vamos encontrar a área da região entre y igual a x, seno de x, e a reta y igual a x para x entre 0 e π sobre 2. Aí está o esboço da região, a curva y igual a x, ou seja, a reta bissetriz do primeiro quadrante está acima, sempre acima da curva x seno de x, dentro do intervalo 0π sobre 2. Então, nossa área dessa região aí é simplesmente a integral de 0 a π sobre 2 da função x menos x seno de x dx. Então, essa área nós vamos dividir em duas integrais. Integral de 0 a π de x dx menos a integral de x seno de x de 0 a π sobre 2. Né? A integral de 0 a π sobre 2 de x, essa é mais fácil, né? Integral de 0 a π sobre 2 x dx. Teorema fundamental do cálculo, antiderivada básica de x2 sobre 2, vamos de 0 a π sobre 2, então isso fica π sobre 2 quadrado sobre 2, então isso é π quadrado sobre 8. Vamos para outra integral, então de x seno de x dx de 0 até π sobre 2. Isso nós vamos integrar por partes, eu vou chamar de x u e dv será seno de x dx. Então, se u é igual a x, então du é igual a dx. Se dv é seno de x dx, então v é qualquer antiderivada do seno de x. Eu vou tomar a antiderivada mais simples, função menos o cosseno de x. Então, u igual a x, v igual a menos o cosseno.
du igual a dx. Então, a integral de u dv é igual a u vezes v, função u está aqui, né? É x, função v é menos cosseno, então eu tenho x vezes o cosseno de x entre 0 e π sobre 2, menos a integral de v du. V é a função menos cosseno, du igual a dx. Então vou continuar aqui. Eu tenho ali, cometi um equívoco, né? É x, é u vezes v, x vezes menos o cosseno. Então eu tenho um sinal de menos ali dentro do colchete. Então, sinal de menos. E esse sinal de menos será eliminado se eu reverter a ordem da integração. Então, x cosseno x entre π sobre 2 e 0. Depois eu tenho mais a integral de 0 até π sobre 2, né, do cosseno de x. Aqui é a integral de 0 até π sobre 2. Então, isso vai dar, se x for 0, eu tenho 0 cosseno 0. Se x for π sobre 2, eu tenho π sobre 2 cosseno π sobre 2, mais a antiderivada do cosseno seno de x entre 0 e π sobre 2. Todas essas expressões, ambas que são 0, né? Cosseno de π sobre 2 é 0. Então eu fico com apenas seno de x entre π sobre 2 e 0, fica o seno de π sobre 2 menos o seno de 0, que é 0. Fica então apenas seno de π sobre 2, que é 1. Então, essa integral é 1. Então, eu tenho a diferença das duas, né? Então, a primeira integral deu π quadrado sobre 8. A segunda deu 1, então o resultado final, então, a nossa área é π quadrado sobre 8 menos 1. No exercício 58, vamos encontrar o volume do sólido gerado quando a região limitada pela curva y igual a cosseno de x, o eixo, a curva y igual a 0, né, que é o eixo x, entre 0 e π sobre 2, então aqui está a curva y igual a cosseno de x, essa é a região que será gerada em torno do eixo de rotação, o eixo y. Então, vamos obter o volume dessa região. Então, eu faço um corte, vamos usar cascas cilíndricas, né? Então, eu vou fazer um corte na região, tendo essa haste aí, essa haste será gerada em torno do eixo y, que vai gerar uma superfície cilíndrica de altura. Se esse ponto aqui é x, a altura será cosseno de x. Então, a área lateral dessa superfície cilíndrica será 2πx vezes o cosseno de x, que é a altura. Então, isso que deve ser integrado entre 0 e π sobre 2 para obter o volume, então, por cascas cilíndricas. Então, o volume é 2π vezes a integral de 0 a π sobre 2 de x cosseno de x. Então, vamos calcular aqui a parte, a nossa integral de 0 até π sobre 2 x cosseno x. Essa é uma integração feita aí por partes. Vou fazer u igual a x, dv. Então aqui é x, aqui é u, aqui é dv, né? dv é o cosseno de x dx. Se u igual a x, du igual a dx. Se dv é o cosseno de x dx, v é qualquer antiderivada do cosseno. Então a mais simples dela é o seno de x. Então, seno de x é v, u é x, du é dx.
Essa integral então fica u vezes v, x vezes seno de x dentro do colchete entre 0 e π sobre 2 menos a integral de v, tá aqui v, que é o seno de x du, que é igual a dx, né? Então integral de 0 a π sobre 2. Então continuando aqui. Então, quando x dentro do colchete, essa expressão aqui, quando x for π sobre 2, eu tenho π sobre 2, seno de π sobre 2, menos 0 seno de 0, né, quando x é 0, menos a integral de seno de x, a antiderivada aqui é menos o cosseno, né, de 0 a π sobre 2. Então, isso aqui fica π sobre 2 vezes 1, né, já que o seno de π sobre 2 é 1. Então, eu tenho isso é π sobre 2, isso aqui dá tudo 0, menos com menos aqui, mais o cosseno de x entre 0 e π sobre 2. Isso aqui então é π sobre 2, mais o cosseno de π sobre 2, menos o cosseno de 0, cosseno de π sobre 2 é 0, o cosseno de 0 é 1, então fica π sobre 2 menos 1, esse é o valor que eu posso escrever também como 2 vezes, o denominador comum 2, então fica π menos 2 sobre 2, esse é o valor da integral, o volume é 2π vezes essa integral, né? Essa integral é que nós acabamos de calcular, então o volume é 2π vezes esse número, então o volume é 2π vezes π menos 2 sobre 2, então que é π vezes π menos 2.